Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma flor chamada Clívia. E o texto que eu escolhi está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas que estão todas por trás e eu vou usar um pincel número 6 e o verde maçã. Se você não tem o verde maçã, você pode usar o verde pistache também, que é parecido. Ou dar uma clareada, use o verde mais claro que você tem. Assim, ó, eu vou começar por essa daqui. Eu vou preencher da ponta pro pé. Eu não vou chegar até o finzinho aqui certinho. Quando for chegando aqui, eu vou deixando assim, ó. Porque aqui eu já vou pôr a sombra. Que se eu coloco a sombra, que vai ser de verde pinheiro, em cima desse maçã, esse verde maçã, a sombra já vai clarear um pouquinho. E eu quero que fique bem escuro. Agora, eu já vou pegar o verde pinheiro e vou fazendo uma puxada para cima. Ó, preenchi o espaço que tava sem tinta. Agora eu vou fazer umas linhas assim, ó, pouquinha tinta, tá? Bem pouquinha. Tô pegando só o cantinho do pincel. Vou subir um pouquinho mais aqui. Vou subir um pouquinho mais aqui. Eu vou lavar o meu pincel. E agora eu vou voltar esfumando. O que é esfumar? É fazer uma cor entrar dentro da outra sem deixar uma marca muito forte entre as duas. Ó, fica uma ligeira sombra. As duas cores precisam estar úmidas para fazer esse tipo de mistura. Eu vou colocar um pouquinho de verde aqui, ó, tem uma curvinha. Coloquei um pouquinho mais do verde pinheiro. E vou puxar. Agora eu lavo o pincel de novo e eu vou iluminar. E agora eu vou iluminar com amarelo canário. Você viu que eu fiz duas linhas e um pouquinho de contorno. Agora eu vou colocar entre essas cores. Ó, um pouquinho só. Já deu uma boa iluminada. Esta folhinha aqui, ela tá atrás. Eu vou preencher inteira com o verde pinheiro. Aí, sem segredos. Agora eu tenho esta folha aqui. Eu vou colocar o verde maçã. Sempre coloque o verde maçã mais da ponta pro pé. E não chegue aqui, ó. Todas essas entranhas aqui serão escuras, porque todas as folhas ficaram por trás. E esse meinho aqui tá bem escurinho. Ó, preenchi tudinho ali. Eu já vou colocar o verde pinheiro aqui, ó, nesse cantinho. Preenchendo, né? Porque aqui é um fundo. E a forma que foi tirada essa foto foi de cima, olhando o vaso de cima para baixo. Depois eu mostro para vocês. Ó, essa folha aqui, a sombra dela não fica puxadinha.
Ela fica bem assim, ó, bem marcada. Agora, com um pincelzinho sujo só, eu não vou carregar mais de tinta, eu vou fazer, tá vendo aqui, ó, essa ponta? Eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui e vou puxar assim, ó, bem no meio. Essa sombra aqui, ela desce aqui, ó, um pouquinho assim. Só o pincelzinho sujo. Carreguei um pouquinho, tiro o excesso aqui. Porque aqui eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Ó, você faz esse movimento. Aí dá uma esfumada de leve. Lava o pincel. Agora, eu vou usar esse amarelo para pôr um pouquinho de luz aqui, ó, nessa pontinha. Se lembra que aqui a gente tem sombra, então você não vai entrar aqui para cima dessa sombra. Você vai pôr aqui, pode até vir limpando o pincel, e depois você vai pôr um pouquinho aqui, ó, para lá também. A pontinha vai ficar bem clarinha. Com esse restinho de tinta aqui, pode até dar uma clareadinha aqui, uma clareadinha aqui. Eu vou usar um pouquinho do branco, eu tô vendo que tá ficando muito amarelo. Então, eu vou usar um pouquinho do branco sobre o amarelo canário. Pouquíssimo. Assim, ela dá uma desbotada. Isso. E aqui, ó, um pouquinho em cima desse amarelinho, ali na pontinha. Por um pouquinho aqui embaixo desse botão. Agora, eu vou preencher essas 4 folhas que eu tenho aqui do lado esquerdo. Preencher com o verde maçã. Olha, já coloquei aqui. Lembra que a gente não chega com o verde até o final. Troquei de pincel, peguei um durinho, número 6. Eu vou colocar agora o verde pinheiro aqui embaixo. Primeiro vou fazer esse contorninho, né, da flor, bem certinho. Depois eu me preocupo em fazer o acabamento ali das folhas. Já vou subir com o verde aqui, ó, para separar esta destas. Viu que eu deixei um espaço ali, embora o verde maçã seja bem transparente, e a gente consegue ver o risco. Aqui também eu tenho o verde pinheiro. Tá, preenchidinho aqui, vou voltar nessa primeira. Aqui eu tenho uma divisão. Aí eu tenho aqui, ó, 2 linhas. 1, 2. E aqui na ponta eu vou deixar mais escuro também. Ó, ela vai fazer isso aqui. Aí, venho disfarçando essa linha. Pode esfregar mesmo o pincel. E essa também. Agora, eu vou pegar só um pouquinho de tinta. Eu vou fazer aqui esse lado. Embora aqui esteja claro, mas ela tem um sombreadinho na borda. Aqui, eu tenho que acabar com essa divisão. Eu vou pegar um pouquinho do verde maçã. Olha como a gente consegue fazer essa passagem de cor. Isso não é dessa folha, tá? Isso aqui, ó, essa linha é dessa folha de trás. Fazendo a passagem da cor. Deixar bem certinho, que daí depois não precisa voltar para consertar. Já vou colocar o verde, não, vou colocar o verde nesta aqui, que tá por trás. Ela vem com esse verde até aqui, quando chega aqui, ó, a linha, tá vendo? Ó, aqui também.
Aqui vai ficar clarinho mesmo. Essa aqui é uma folha mais velha. E depois só vou virar o pincel e fazer aqui, ó, um pouquinho de escuro desse lado de baixo. Agora, já vou forçar meu pincel para tirar a divisão aqui. Se ficou muito escuro, o que você faz? Carrega de novo com verde maçã e volta bem de leve, que você consegue equilibrar. Olha aqui. Viu? Ficou verdinho mais escuro, mas não ficou aquele tom escuro como tá ali embaixo. Vou fazer isso aqui também. Agora, esta aqui, essa parte aqui, ó, fica bem escura, né? Daí, aqui, saindo dali de dentro, uma linha. Aí, por aqui, assim, uma linha um pouquinho mais clarinha. E aqui, a gente dá uma esfumadinha. Eu tenho aqui, não na ponta, aqui assim, ó. Vou colocar um pouquinho de tinta. Agora, eu vou espalhar pra cima, pra baixo. Aqui, vou fazer um zigue-zague. Não é uma coisa certinha, é uma sombra, que a folha meio que virou. Eu vou esfumar essa linha, ela tá muito forte, então eu vou colocar um pouquinho, peguei um pouquinho do maçã ali no pincel, só pra me ajudar aqui, ó, tirar esse contorno forte. E esta última aqui, menor, a gente já tem um escurinho aqui embaixo. Aqui tem só um comecinho. Depois por aqui também eu tenho uma sombra. Você viu que eu já não peguei tinta do pote, só com a sujeirinha que eu tinha. Vem aqui, depois aqui faz o zigue-zague, ó. E aqui vem uma segunda. Vou pegar um pouquinho de tinta e vou tirar o excesso aqui, onde eu já tenho um verde. Pedacinho de contorno. Esse daqui meio que some. Peguei verde maçã para tirar essa mancha aqui, ó. Aqui também. Assim a gente consegue suavizar um pouco o tom do verde. Eu vou usar o amarelo para dar uma clareada. E assim, nesta aqui, eu tenho aqui um ponto de luz. E depois aqui, eu só vou trabalhar com pincel sujinho, assim, ó. Nem ficou muito nítido, você viu, né? Aqui tem um ponto de luz e aqui tem um ponto de luz, pelo meio, né? E esse daqui, eu posso, nem é pelo meio, esse daqui é bem na borda. Ó, empurrei um pouquinho pra lá o amarelo. Esse daqui já dou uma disfarçada. E agora, esta aqui, eu tenho um pouquinho de amarelo aqui na ponta. E depois aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Nem fica muito. Vamos tirar o excesso. Desse lado de cá, eu vou fazer a linha aqui, ó. Essa parte aqui fica bem amarela. A ponta. É uma folha mais envelhecida. Viu que eu tô colocando amarelo mesmo. Vou levar numa linha até embaixo. Lavo meu pincel, eu vou voltar esfumando algum lugar que ficou muito marcado. Aqui também. E agora o branco. O branco eu tô pegando aqui porque a minha tampinha só tá com um pouquinho embaixo e eu posso pegar pouquinha tinta no pincel, porque senão eu colocaria no pratinho, ia pegando do pratinho, aí é garantia de pegar pouca tinta. Aqui eu tenho um ponto de luz.
Cuidado, não leve esse branco em cima do verde pinheiro, tá? Não vai ficar muito legal. O branco, ele desbota o verde pinheiro. Aqui também, ó, um pouquinho do branco. Aqui não tem muito, não, só um pouquinho. Vou colocar um pouquinho aqui. Isso. Essa folha aqui, peguei um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou fazer uma linha desde a ponta até aqui, ó. Quando chegar aqui, você some com ela. Essa daqui, essa parte aqui, ó, fica bem mais claro. E aqui a ponta também. E esse lado aqui também. Tudo esfumado. Essa daqui eu tenho aqui, ó, no cantinho. Um pouquinho do branco. E um pouquinho aqui. Nem coloquei amarelo nela. Fica assim, meio dividido mesmo, tá? A sombra do verde pinheiro fica aqui meio reto. Agora, vamos para o outro lado. E eu vou preencher também todas as folhas com verde maçã. Começando aqui de cima para baixo. Eu te aconselho, se você não for bem rápida, ou também, né? Caso seja muito quente aí no lugar onde você mora, que seque rápido, então faça folha por folha. Tem problema nenhum. Aí você vai me seguindo. Você viu que aqui eu preenchi praticamente inteiro as duas. E eu vou pôr um pouquinho de verde pinheiro aqui, ó. Nessa daqui atrás. Que vem diminuindo. Só um pouquinho do verde vai até em cima. Agora essa daqui eu já deixei espaço aqui embaixo. Essa tá por cima daquela. Embora a gente nem perceba aqui porque tá bem escuro. Aqui um botãozinho. Chego com o verde ali. Tem umas ranhuras e ela tá meio tortinha. Aqui, ó, tem um pouquinho de sombra. Puxo pelo meio e aqui eu só vou dar uma esfumada, deixando assim esse arranhado. Aqui embaixo ponho verde e esfumo. Agora essa parte aqui fica toda escurona. Eu gosto de ir trocando de pincel, mas eu tô trabalhando com o pincel número 6 e aquele outro número 10. Eu preencho com o número 10 e deixo esse outro número 6 que ele tá mais gasto, bom para fazer essa linha. Aqui tá por cima, ó, então vou deixar uma frestinha ali para passar depois o verde maçã. Tiro essa divisão. Se ficou difícil, volta com um pouquinho do verde maçã. Olha como suaviza. Mas eu vou usar um pouquinho para fazer umas linhas. Essa daqui ela é bem escura. Coloquei a linha, agora eu tô esfumando, tá vendo? E até aqui, ó. Aqui também fica mais escuro. Próxima, esta é a mesma coisa daquela dali. Só que ela tá por baixo. Ela vai ficar bem escura aqui, ó. Gente, às vezes eu não falo, quer dizer, quase sempre eu não falo, eu não peço, mas não se esqueçam de dar o like, tá? De deixar um comentário. Eu gosto muito de saber
como que tá chegando para vocês os vídeos, se tá dando para entender direitinho a proposta que eu tenho mostrado. Se vocês querem saber alguma coisa, se tem alguma dúvida, pode passar para mim, que eu demoro um pouquinho, não respondo de imediato. Não adianta ficar dizendo oi, 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 que eu só vou responder quando eu pegar. Eu pego às vezes uma vez na semana para responder todo mundo. Mas eu respondo, eu vejo todas as mensagens, eu mesmo que vejo. Então, quando você começar a assistir o vídeo, já deixa o like, compartilha, todas essas coisas que os outros professores pedem, que eu não fico pedindo, porque eu esqueço mesmo. Quando eu começo a pintar, eu esqueço da vida. Então, tudo isso é importante para o canal. O canal fornece o vídeo de graça, o risco e tudo, mas custou alguma coisa. Não é porque eu tô dando de graça que não custa nada, que você não deve valorizar. E a forma de fazer isso é me dando um like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Aqui você viu que eu deixei aqui, ó, um pedacinho, que eu já vou deixar mais escuro. E bem aqui também, ó, tem uma mancha de escuro. Aqui já tá meio seco. Então, eu vou ter que pôr um pouquinho do verde maçã. Aí, vou lavar meu pincel, porque ele tá carregado de verde pinheiro. Agora, eu vou começar com maçã daqui já, ó. Dar uma clareadinha aqui. Refazer a linha. Aqui também. Esse lado é bem mais escuro. E, esse daqui também, ó, tem que voltar aqui para terminar de fazer a linha ali. Isso. Agora aqui, só com o pincel carregado de verde maçã. Ó, já consigo suavizar a passagem de uma cor para outra e já vai ficando, essa parte já vai ficando pronta. Eu não tô copiando literalmente do jeito que tá na foto, eu tô só olhando lá como referência. Então, quando você for fazer, não se preocupe. Nossa, gostei muito mais desse lado do que daquele. Vou pôr um pouquinho, esse lado aqui quase a gente não enxerga o amarelo, mas eu vou pôr um pouquinho assim, ó. A linha. Esse daqui também tem. Eu acho que eu vou escurecer o lado de lá também. Gostei muito desse tom aqui. E pintura é assim mesmo. Eu tô olhando na fotografia, num desenho real. Experimentei a cor do lado de lá, quer dizer, comecei com a cor do lado de lá. Só que esse resultado aqui eu gostei mais. Então, eu acho que eu vou voltar lá e vou escurecer mais um pouquinho, porque isso é possível. Ó, mesmo com essa luz aqui do amarelo, esse lado ficou bem mais escuro, o verde ficou bem mais forte. Essas folhas, elas são mais para esse verde. Eu conheço essa flor, é uma clívia. É um cacho de flores, é da família das amarílis. Então, agora eu vou voltar do outro lado e eu vou escurecer. Eu vou escurecer mais assim. Aqui nas luzes nem vou mexer, talvez só faça esse contorninho que eu fiz aqui no mesmo lugar que tá. Então, eu já mostro pra você, vou fazer isso e já te mostro. Ó, resolvi mostrar pra você. Apesar de que a foto foi tirada, eu tô acrescentando um pouquinho do verde.
Essa só vou pôr um pouquinho aqui. Vou acrescentar mais nessa de cá. A foto foi tirada de uma forma que realmente esse lado aqui recebia bem mais luz e o lado direito um pouquinho menos de luz. Aí, como eu tô olhando lá, a intensidade da cor acabou ficando bem menor, mas eu gostei daquela tonalidade lá. Só tô colocando no mesmo lugar. Se você já viu o vídeo e agora tá pintando, você sabe que você já pode deixar bem mais escuro. Se você já foi direto, aí você me desculpe, mas você vai ter que acrescentar mais verde aqui, porque olha, fica mais bonito. O meu aqui ainda tá úmido, então tá bem bom para mexer nele. Aqui já tá seco, mas é uma luz, não, agora não é uma luz, né? Agora é uma sombra seca. Contra a luz. A luz aqui para pintar era muito boa, só que a gente tem que olhar contra a luz também, porque fica os buraquinhos. Buraquinho do tecido que a tinta não entrou. Depois, quando eu penduro o pano lá, eu enxergo. Aí tem que pegar pincel e ir sujando. Pronto. Agora eu vou preencher as outras duas pontinhas de folha e vou fazer do mesmo jeito. Você não vai ter dificuldade de fazer sozinha. Daí te mostro para você observar. Ó, terminei as duas pontinhas de folha. Já fiz aqui um teste de cor para não me perder aqui na cor das flores. Tem dois pontos aqui que são escuros. Eu já deixei até uma ranhura ali. Eu vou preencher agora com o verde pinheiro para ele já ir secando, porque é bom tá bem sequinho na hora de pintar as flores. É um fundo e é só preencher mesmo. Cuidado com todas as curvinhas, tá? Porque elas são necessárias. Aí, preenchido. Agora eu vou fazer, pra você ver, um botãozinho aqui. Vou usar um pincelzinho 2 que tá paradinho, porque aqui é bem pequeno o espaço. Tô colocando laranja. Eu vou colocar o laranja até essa ranhura que eu deixei aqui. Aí, agora eu vou pegar uma pinceladinha de vermelho vivo e vou trabalhar aqui, ó. Todos eles têm um risquinho no meio. Eu coloquei para diferenciar o botão das folhas, né? Mas, ó, um pouquinho do vermelho vivo do lado direito e um pouquinho, vou até tirar o excesso no pratinho, de jacarandá, aqui ó, do outro lado. Eu tô colocando na ponta e puxando pelo meio. A pontinha aqui tem que fica assim dividida, tá vendo? Você pode até usar um pouquinho do jacarandá para fazer uma sombra aqui, ó, do outro lado. Agora, esse pedacinho eu vou usar o amarelo canário. Eu vou preencher. Isso daqui não é uma sépala separada. Isso faz parte, é o mesmo espaço. Ó, eu coloquei o amarelo. Eu vou esfumando. Só que ele vai sumindo e ficando assim, ó, com pontas. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho do verde maçã e vou colocar assim, umas 2, 3 pinceladinhas. Viu?
Não precisa ficar essa ranhura aqui, ó. Pode tirar, deixar bem lisinho mesmo. É assim que eu vou fazer todos os outros botões. Os menores, os maiores. E eu já mostro para você todos eles prontos. Olha, todos os botõezinhos feitos. Agora, nós vamos fazer esta flor aqui. Primeiro, vou preencher essa parte aqui de fora com laranja até essa ranhura, tá vendo? Aqui na ranhura eu faço isso aqui, ó. Eu não deixo reto, eu passo o pincel para dentro e para fora, deixando o espaço. Você viu que até o laranja, se não for colocado em muita tinta, ele deixa a gente ver o risco. Ó, essa pétala a gente vai fazer depois. Chegar aqui. Agora, você viu que eu não cheguei exatamente na borda, né? Porque eu vou usar um pouquinho do vermelho. O vermelho vivo, ele vai dar um brilho a mais para esse laranja. Mas é muito pouquinho, porque a flor em si, ela é laranja. E eu já vou trabalhando assim, ó, coloco o vermelho ali e faço bem o contorno em cima do risco aqui. Aqui você pode até deixar assim, ó, esse contorno. Não precisa nem se preocupar em esfumar, porque a diferença é bem pouca do vermelho para o laranja. Ó, em cima do risco. Aqui eu coloquei um pouquinho mais do vermelho. Nessa daqui eu vou colocar o vermelho aqui, ó. Lavo meu pincel. Nesse espaço aqui, agora eu vou colocar o amarelo canário, que aqui é o miolinho. E esse amarelo eu coloco assim, ó, de bastante, tá? Não coloca muito pouquinho, não. Deixa o pincel bem gordinho de tinta. Colocou a tinta exatamente no lugar, ainda não misturou. Aí agora você vai fazer as puxadinhas. Ó, deixando essa ranhura. Isso aqui faz parte da cor da pétala, não é algo separado. Então, você nunca vai poder cruzar. Sempre ele vai fazer a linha de acordo com a pétala. Se a pétala tá para lá, você não pode pôr para cima. Sempre vai procurar o biquinho. Ó, cada pétala tem um biquinho. Essas pontinhas, elas vão apontar para esse biquinho. Essa não tem, porque ela tá por trás. Aqui, ó, a gente tá vendo o lado de trás dela. Eu vou trocar de pincel, vou pegar um pequenininho, porque eu quero fazer ainda uma sombra minúscula. Mas eu vou separar aqui, ó. Viu? Separei essa pétala. Agora eu vou separar essa. E esse jacarandá, ele não vai de forma nenhuma chegar no amarelinho. Essa tá por cima daquela. Então, eu vou virar o meu pincel e vou colocar a tinta ali, ó, pro lado de trás. Ó, pra lá. Aqui, essa pétala tá por cima. Então, eu vou deixar esse cantinho um pouquinho mais escuro. Você viu que é muito pouca tinta, mas dá um diferencial. Tem umas que tem até uns risquinhos, assim. Não vou colocar, vai ficar muito trabalhoso. E não é um trabalho hiper realista, então a gente pode deixar assim. Vai caracterizar a flor. Aqui eu vou encher com laranja do mesmo jeito. Essa pétala, a gente tá enxergando ela da frente. Ela tá na frente de tudo isso. Preenchido.
eu vou usar um pouquinho do vermelho aqui, ó, na parte de cima. Passei ali, tem que tirar com outro pincel. E um pouquinho do jacarandá aqui. Essa flor, ela é como um copinho. Ó, dei uma escurecida ali. Eu vou colocar um pouquinho do jacarandá aqui. Você dá assim, ó, uma distanciazinha e coloca uma linha. Lava teu pincel e agora você vai esfumar isso assim, ó. Vou pegar o laranja, vou fazer a linha bem certinha daquele lado ali. E vou fazer a linha bem certinha do lado de cá. Aí. O pistilo eu vou deixar para colocar depois. Agora eu vou fazer igualzinho essa aqui. Vou fazer a outra que tá do lado esquerdo, tá? Do mesmo jeitinho. Olha, prontinha. Agora, nós vamos fazer esta aqui. Em primeiro lugar, eu vou preencher toda a flor com laranja. Olha, já coloquei aqui o laranja. Agora eu vou trabalhar com o vermelho. Essa daqui, vou deixar bem laranja, porque eu quero que ela fique mais clara, porque ela tá por cima. E ali também. Então, eu vou pôr um pouquinho do vermelho aqui, ó. O vermelho ajuda a dar mais brilho. Aqui desse lado, essa daqui eu vou pôr aqui. Não vou colocar desse lado. Esta eu vou pôr aqui, ó, em cima do risco. Essa daqui eu coloquei o vermelho aqui, porque eu quero deixar ela por trás. Desse lado também. Aqui, ó, eu vou colocar o vermelho nesse pedacinho. Porque eu já tenho um pedacinho de laranja ali, só para ficar uma cor diferente. Aí, aqui, entre as duas pétalas, um pouquinho do vermelho nessa de baixo, aqui, ó, mais curtinha. A gente tem essa pétala aqui também que eu vou fazer depois. Quero fazer mostrando pra você. Agora, o jacarandá, eu vou pôr um pouquinho aqui. Nessa daqui, eu vou pôr um pouquinho aqui. Nesta, um pouquinho aqui. Nesta, aqui pra dividir. E acabou o jacarandá do meu pincel. Então, agora vamos fazer um esfumadinho. Um pouquinho nessa daqui, né? Nessa aqui que tá por trás. Ó, separando a pétala. E agora, eu já vou colocar o amarelo. Toda essa área aqui. Preenchi. Agora, eu vou pegar um pouquinho do terra queimada e vou colocar aqui, ó. Vou fazer assim. É mesmo para fazer um fundinho. Aí, você pode ir riscando do mesmo jeito, ó. Agora, a outra pétala que tá por cima dessa parte aqui, tá na frente. Tá na frente dessa outra flor aqui. Mas tá por trás daquela lá. Então, eu já vou colocar ali o vermelho. Já vou colocar um pouquinho do jacarandá. Deixar até mais escurinho aqui, ó. Olha o detalhe, eu vou pegar o amarelo, vou colocar aqui. Vou dar uma puxadinha, vou colocar aqui, vou dar uma puxadinha. Vou colocar aqui, vou dar uma puxadinha. Tá vendo o que eu tô fazendo? Agora, pro lado de lá, vai aparecer menos, mas eu tenho que colocar também. Ó. E deixa assim riscadinho, porque essa pétala aqui, ela tem a mesma cor dessas aqui, só que ela tá virada ao contrário. Ela não tá em pezinha, ela virou pra trás.
Vou até pôr um pouquinho mais do jacarandá aqui. E não faça uma linha, por favor. Ó. Esta flor aqui de cima eu vou fazer do mesmo jeito dessa. Pronto, terminei essa flor. Olha como aqui, ó, atrás eu deixei escurinho e aqui também. Olha, o trabalho agora está totalmente seco. Eu vou interferir aqui com stencil, e esse stencil aqui é da Litoarte STE 341. Eu vou colocar ele bem no meio da flor. Eu vou usar um pituá. Você pode usar qualquer pincel, tá? Não tem problema, não. Tira bem o excesso, quer dizer, espalha bem a tinta, né? E coloca bem direitinho o seu stencil e vai trabalhando com ele somente nas áreas vazadas. Você não vai passar aqui em cima onde tem a figura, tá? De pouquinho, de pouquinho. Tô usando azul inverno, mas você pode variar a cor também. Outra coisa, não é preciso fazer com esse stencil. Você faz com aquele que você tem. Se não quiser fazer, você não precisa. Eu só dou a sugestão. Você trabalha de acordo com o seu gosto. Se você gosta do stencil, você põe. Se você não gosta, você não põe. Bom, acho que aqui deu. Tô segurando ali. Aí vou levantar. Olha só como ficou. Tá bom? Então agora eu vou colocar do lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Olha só como ficou. Agora eu vou usar um pouquinho do azul ainda aqui, ó, nos cantinhos. Eu tô colocando com esse mesmo pituá só nos cantinhos. Eu não vou fazer o círculo. Você viu que é pouquíssima tinta e sempre vai ficar assim, ó. Porque você começa no fundo, sobe um pouquinho ali, sobe um pouquinho aqui. Meu pincel, ele tá úmido, então eu posso pegar muito pouca tinta, que ele vai soltar essa tinta, ele não vai borrar a pintura que já tá seca e não vai desbotar depois. Porque o pincel tá úmido, a tinta tá bem molinha. Aí, já fiz toda a volta. Toda a volta que eu digo é assim, cantinhos. Olha que aqui, ó, eu nem coloquei tinta, tá? Mesmo cantinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento da flor, o miolinho. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, ó, nos miolinhos. Eu vou fazer nesse daqui para você ver. Eu tô usando o amarelo limão. O amarelo limão, ele vai dar um brilho a mais em cima daquele amarelo canário que a gente já colocou. Ó, você só coloca a tinta e dá uma puxada assim. Aqui nas pontinhas, porque o risco ficou aparecendo. Lembra que eu falei? Provavelmente a gente tenha que voltar depois de seco para dar uma ajeitada nessas pontinhas. Olha aí. E eu vou colocar tipo assim, ó, em alguns. Acho que eu vou colocar nesses dois.
umas pinceladinhas de branco. Se você olhar uma clívia, você vai ver que não é totalmente amarelo essa parte aqui. Nesse daqui, por exemplo, ó, ele tá fechadinho. Então, eu vou fazer assim, vou colocar o amarelo ali e vou puxar pra fora só. E eu vou pôr um pouquinho do branco aqui, uma manchinha. Você viu que eu nem puxei, só uma manchinha. Então, assim eu vou fazer as flores. Agora, a gente tem o pistilo. Eu vou usar, ó, o amarelo limão. Aqui nessa área escura, ele vai aparecer bem. Assim. Agora, nessa área aqui que eu acabei de pôr o amarelo limão, ele não aparece bem. Então, o que eu faço? Ó, eu faço como se fosse uma segunda linha junto com o amarelo limão. E esse passa um pouquinho para fora. Não é preciso ficar a linha inteira. Porque esse risquinho seria esse pistilo, ele é amarelinho também. O problema é que o amarelo em cima do amarelo não pega. Então, esse é um recurso que a gente tem. Ó, ele pode sair um pouquinho para fora aqui. Aí, quando ele sai em cima do laranja, ele fica amarelinho de novo. E não esqueça de passar o teu pincel assim, ó, em cima do laranja, tá? Para não ficar aquele laranja muito forte. E agora, aqui a gente tem aquela pinceladinha. Ó, eu dou uma pinceladinha assim como se fosse uma vírgula. Pinceladinha bem rápida. Agora, eu vou usar o laranja e vou fazer algum contorno. Ó, não é em todas. Isso, tenha certeza, vai fazer diferença. Eu não faço em todas, é mais assim, ó, onde tá por cima. E não é uma linha contínua também. Lembra aquele contorninho que eu gosto de fazer nas folhas? É mais ou menos aquilo lá. Ó, ele realça quem ficou por cima. E cobre e resolve alguma imperfeição. Olha aí, essa daqui tá pronta. Eu vou terminar as outras do mesmo jeito e depois eu te mostro. Prontinho. Finalizei todas as partes. Você viu que eu acentuei aqui e aqui um pouquinho o amarelo nas pétalazinhas que estão viradas assim para frente. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Para todos vocês, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Hoje vou apresentar para vocês a Gabriela e o seu gato Mustafa. Ela é filha de uma amiga e ex-aluna presencial. Gabi veste moletom com pintura realista do seu gato. Esta pintura você encontra na aula vídeo gratuita do canal Sonalu Pinturas. Muito obrigado, Gabi, por dividir conosco este momento fofura. Um afago para o Mustafa e para você o meu beijinho carinhoso.